Lançada como parte da Batalha do Bulge, a Operação Bodenplate pretendia devastar os campos de aviação aliados nos Países Baixos. Enquanto soldados da Wehrmacht lutavam na ofensiva terrestre nas Ardenas, a Luftwaffe foi encarregada de destruir o maior número possível de aeronaves aliadas. Infelizmente para os alemães, a missão, mais conhecida como Ataque de Ressaca, paralisou o que restava das forças aéreas do país. Após o sucesso dos aliados na Normandia após os desembarques do dia D em junho de 1944, o general Eisenhower conseguiu empurrar suas forças ainda mais para a fronteira defensiva da Alemanha, usando os problemas de abastecimento e o clima a seu favor. Todas as seções do exército alemão estavam enfrentando dificuldades em alguma capacidade, com a Luftwaffe sofrendo com fornecimento de combustível e com a escassez de pilotos veteranos. Na esperança de recuperar o domínio aéreo, a Alemanha elaborou um plano para atacar os aeródromos e aeronaves aliadas, de modo a impedir o seu sucesso ao longo da frente ocidental. Em 16 de setembro de 1944, o tenente-general Werner Kreipe, chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, foi encarregado de planejar tal ofensiva. O plano original foi desenvolvido pelo general de caças Adolphe Galland e aprovado pelo comandante-chefe da Luftwaffe. Detalhou ataques a campos de aviação na França, Bélgica e Holanda, em apoio à ofensiva das Ardenas. Isto foi refinado pelo major-general Dietrich Peltz, que afirmou que um golpe único e coordenado seria mais eficaz, pois evitaria confrontos entre pilotos aliados bem treinados e aviadores alemães menos qualificados. Várias unidades foram retiradas do serviço ativo na frente ocidental, para que pudessem se envolver no que ficou conhecido como Operação Bodenplate. As aeronaves principais seriam Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf FW-190, com unidades de bombardeiros médios e caças noturnos servindo como desbravadores. Inicialmente programado para ocorrer em 16 de dezembro de 1944, início da Batalha do Bulge, o assalto aéreo foi adiado diversas vezes nas semanas seguintes devido ao mau tempo. À medida que as condições se tornaram mais favoráveis, foi tomada a decisão de lançar a Operação Bodenplate no dia de Ano Novo de 1945, como apoio à Operação Vento do Norte. Em vez de comemorar o amanhecer de um novo ano na noite de 31 de dezembro de 1944, os pilotos da Luftwaffe envolvidos na Operação Bodenplate foram instruídos a dormir cedo, enquanto as equipes de terra preparavam suas aeronaves. Na madrugada de 1º de janeiro de 1945, eles decolaram da base, tendo como alvos 17 aeródromos. Uma revisão posterior dos planos concluiria que vários foram atacados incorretamente. Mantendo o silêncio do rádio no escuro e liderado pelos sinalizadores dos Junkers Ju-88 e 188, o plano era atacar ao amanhecer, o que equivalia a cerca de 9h20, horário local, dada a época do ano. Quando lançaram o ataque, os alemães foram auxiliados pelo elemento surpresa, já que nenhum dos campos de aviação aliados previa um ataque aéreo. Embora a inteligência britânica tenha registrado um aumento no movimento e aumento da Luftwaffe na região, ela não percebeu que um ataque era iminente. Ao chegar aos campos de aviação nos Países Baixos, tornou-se evidente que muitos esquadrões da Força Aérea Real estavam ausentes em missões, com alguns locais totalmente desertos. Isto ficou evidente em Grimbergen, onde a asa de caça 26 se deparou com um campo de aviação vazio, tendo a 132ª Formação da Força Aérea Real mudado recentemente para Voendrecht. As aeronaves que permaneceram foram protegidas por tripulações antiaéreas, o que significa que a Luftwaffe sofreu mais perdas de aeronaves do que os aliados no solo. Da mesma forma, em Gien, sede da ala número 131 polonesa, vários esquadrões Supermarine Spitfire estavam em missão de bombardeio aéreo. Como tal, os pilotos alemães só conseguiram atingir edifícios, caminhões e um pequeno número de aeronaves estacionadas. Entre os campos de aviação mais danificados estava Metz, onde a frota de P-47 Thunderbolts do 365º Fighter Group americano foi metralhado com metralhadoras e tiros de canhão. Isso não apenas danificou aeronaves, mas também causou a explosão de tanques de combustível e munições. Ao longo de tudo isso, os aliados travaram uma dura luta contra a Luftwaffe, infligindo uma série de baixas, tanto humanas como aéreas. Por volta das 12 horas daquele dia, os pilotos alemães partiram sozinhos e em duplas. Uma avaliação dos danos causados mostrou que, embora boa parte dos alvos tenha sofrido danos, outros escaparam ilesos. Embora a Luftwaffe afirmasse que a Operação Bodenplate foi um sucesso, em termos de surpreender os aliados, taticamente,
ela paralisou o que restava das enfraquecidas forças aéreas da Alemanha. Das 850 aeronaves que participaram da missão, 40% foram destruídas ou danificadas. Dos pilotos encarregados de tripulá-los, 143 foram mortos ou listados como desaparecidos em combate, 70 foram feitos prisioneiros de guerra e 21 sofreram vários ferimentos. Isto representou a maior perda num único dia para a Luftwaffe. É relatado que cerca de metade das aeronaves alemãs abatidas durante a Operação Bodenplatte foram destruídas por fogo amigo. Quando foi realizada uma análise pós-missão, constatou-se que apenas um terço dos grupos de combate aéreo envolvidos, 11 de 34, lançaram os seus ataques a tempo e com surpresa. Os aliados, por outro lado, conseguiram se recompor rapidamente após os ataques aéreos. Apenas 250 aeronaves foram destruídas, enquanto 150 sofreram danos que foram posteriormente reparados. Além disso, apenas alguns pilotos perderam a vida. Uma semana após a Operação Bodenplatte, várias aeronaves estavam de volta ao ar, destinadas às Ardenas como parte da continuação da Batalha do Bulge. Uma análise da Operação Bodenplatte mostrou que a missão estava condenada desde o início. A maioria dos pilotos designados para as aeronaves envolvidas eram inexperientes e passaram por muito pouco treinamento do que aqueles que voaram no início da guerra. Esta inexperiência foi demonstrada na forma como os pilotos conduziram o ataque, circulando várias vezes sobre os campos de aviação, o que significa que os aliados no terreno tiveram mais oportunidades de disparar contra eles a sua artilharia antiaérea. O mau planeamento que resultou na Operação Bodenplatte também contribuiu para o seu fracasso. Várias rotas de voo levaram os pilotos a locais de lançamento de V-2 fortemente vigiados e armados, especialmente em torno de Raia. Os mapas fornecidos pelo Comando Superior também estavam incompletos. Eles apresentavam apenas ilustrações dos alvos pretendidos e omitiam detalhes sobre as rotas de voo, para garantir que os aliados não conseguiriam decifrar nada, caso os documentos caíssem em suas mãos. O sigilo também contribuiu para as deficiências da missão. A maioria dos comandantes foi impedida de avisar os pilotos com antecedência, o que significa que muitos foram informados sobre o que fazer momentos antes da decolagem. Como resultado, detalhes importantes foram omitidos e muitos voaram sem uma compreensão completa do que deveriam fazer. Pelo que entendiam, participavam de uma missão de reconhecimento. Finalmente, os aliados não estavam tão de ressaca quanto a Luftwaffe esperava que estivessem após as celebrações da véspera de Ano Novo. Muitos haviam diminuído a festa na noite anterior, pois estavam programados para realizar missões na madrugada do dia seguinte. Alguns estavam até voltando da base quando os alemães lançaram o ataque, o que significa que foram capazes de fornecer apoio aéreo adicional, eliminando uma série de aeronaves inimigas.